o ser humano é fadado a adorar. Mesmo os que não têm fé no transcendente, adoram o que pode ver, desde o mais simples objeto até a mais alta e nova descoberta científica. O que se ignora hoje com relação à fé é, na verdade, qualquer crença em um Deus que seja sobrenatural. É isso que incomoda o sistema racionalista. E, obviamente, o intuito é atingir o cristianismo a fim de que seja considerado ridículo o ato de crer no único Deus verdadeiro. E assim, o ser humano se afaste da verdade. Vemos surgir vertiginosamente uma nova religião, um novo elemento de culto, algo que não é nem físico nem espiritual, mas que se pode materializar através da depravação do coração humano. É a imoralidade. Sim, essa é a mais nova religião mundial. Qualquer ato, coisa ou intenção considerados imorais são aprovados imediatamente e passam a ser divulgados em massa pelas mídias numa velocidade e quantidade alucinante para que sejam normalizados e cultuados com toda a devoção. Essa nova religião tem característica politeísta, não que ela aceite ou permita que vários deuses sejam adorados, mas que apresenta o seu próprio panteão e exige que apenas os tais recebam adoração. Mencionarei alguns deuses desta nova religião. O adultério. Esse é um dos principais deuses dessa nova religião. Essa prática está deixando de ser um tabu e está se tornando cada vez mais comum em toda a sociedade. E isso por causa da aprovação de seus adoradores. Por conta de sua proliferação, está se dando um jeito de normalizá-lo, que não demorará muito para acontecer. Enquanto não tem força de lei, já possui consentimentos de casais em relacionamentos chamados abertos. Porém, com ou sem o consentimento do cônjuge, a prática sexual de uma pessoa casada com outra pessoa qualquer configura adultério. O outro Deus é o corpo, o que, segundo a Bíblia, era para ser o templo de Deus apenas, nesta geração se tornou um Deus. Ele é adorado de todas as formas. Há mais preocupações em delinear seus contornos do que com a saúde física, emocional e espiritual. Há mais templos para sua adoração e culto, academias, e muito maior frequência neles, mesmo sendo caras as suas mensalidades, do que nos templos de adoração ao único Deus verdadeiro. E os governos, para amenizar a falta de incentivo à fé verdadeira, pintam os meses com tarjas coloridas, para lembrar a população que existem datas específicas para deixarem suas vaidades de lado um pouco, e assim o calendário anual mais parece um varal de bandeirinhas de festa junina, cirurgias, implantes e tantos outros procedimentos estéticos desnecessários, apenas para deprimir e frustrar cada vez mais a humanidade em suas próprias desilusões, pois a maioria não atingirá a meta estabelecida pela opressão do mercado da estética. Outra divindade dessa nova religião é a pornografia. É uma das principais deusas do panteão da imoralidade. Ela é tão adorada que não se limita mais a ambientes privados, como em sites na internet. Ela está nas programações da TV aberta, disposta a qualquer horário e nos outdoors de empresas de qualquer produto. Ficam expostos 24 horas por dia a pessoas de qualquer faixa etária e crença. É imposta a todos os olhares. O que seja para expor marcas, desde cerveja a brinquedos infantis, precisa haver uma sugestão sensual e pornográfica. Essa deusa invadiu as artes, expor o corpo nu também conquistou a posição de expressão artística, mas não deixa de ser pornografia. E os stand-ups? A arte de se contar piadas, atualmente, só alcança êxito se seu conteúdo exaltar a essa deusa e a imoralidade. O sexo é outro deus do panteão da imoralidade. Assim como a pornografia, esse deus está sendo cultuado em todas as esferas da vida humana. Me refiro à prática sexual ilícita, ou seja, fora do ambiente do matrimônio. Em tudo vemos conotações sexuais, nas propagandas de vendas de automóveis, nos esportes, nos programas televisivos ditos familiares, nas tardes dos finais de semana. As insinuações estão por todo lado. As pessoas estão cultuando a esse Deus, o carregam em seus corações, o permitem dominá-las a ponto de praticá-lo no ambiente de trabalho, com colegas, nas instituições de ensino e às vezes até em público. A linguagem obscena é outra deusa da nova religião. As classificações mesmo das áreas infantis nos streams indicam linguagem imprópria.
A linguagem obscena está sendo tão cultuada que também está sendo praticada em todos os ambientes, até mesmo naqueles em que jamais se imaginou que seria possível. Me refiro às igrejas e tribunais. Todavia, vivemos debaixo de uma democracia que dá o direito à liberdade de expressão, não é? A veneração é tamanha a essa deusa que o que dantes era considerado uma compulsão a uma limitada quantidade de pessoas, agora é comum nas dublagens dos filmes. A coprolalia pode ser considerada como a imagem dessa deusa. A compulsão em falar linguagem obscena tomou conta dos estúdios de dublagens de todos os filmes, inclusive dos filmes de época, em que a maioria dos palavrões sequer existiam na época em que os filmes são retratados, como no Velho Oeste, por exemplo. E se está nas plataformas digitais, automaticamente está na sala de qualquer família. Essa deusa, a linguagem obscena, está entrando nos lares mais conservadores e está neles sendo venerada. Estes são alguns dos principais deuses apresentados pela nova religião. Desde a queda do homem no jardim, a imoralidade passou a ser um fator preponderante no coração humano. Mas sua propagação sempre foi pontual e local. No entanto, de forma pandêmica, nunca houve tamanha apologia a ela. A imoralidade é uma nova religião mundial que está sendo imposta a todos indistintamente. Todavia, como bem sabemos, isso também foi profetizado. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5, que esse tempo chegaria. Esse texto escrito há 2000 anos afirma que a humanidade seria blasfema, caluniadora, cruel, incontinente, traidora, odiosa para com os bons, amiga dos prazeres, e que desprezaria o único Deus, e se tornaria com isso amante de si mesma e profana. Entretanto, a história não vai acabar assim. A Bíblia não é um livro de uma única profecia. Ela diz em Isaías 4:1, há mais de 2.700 anos, que haverá um tempo em que 7 mulheres abrirão mão de sua autonomia e se submeterão a se unir a um homem para garantir o seu pão diário, suas necessidades básicas. Ou seja, o movimento feminista será desmascarado. As mulheres perceberão promessa de liberdade, autonomia, empoderamento e independência sempre foi falsa, cruel, injusta com a mulher. Será revelado que o feminismo é o verdadeiro sistema opressor da mulher, não o patriarcado, como afirmam. E mais, surgirá um governante mundial que oprimirá as mulheres. Daniel 11, 36, 37, desrespeitando suas preferências e direitos, exigindo veneração total. E isso foi profetizado há 2.600 anos. Se há alguma coisa que tudo isso nos revela, é que não vale a pena viver de forma como se o único Deus verdadeiro não existisse. O preço será muito alto. Não é sem razão que o primeiro mandamento do Decálogo foi mais um alerta de um Deus amoroso do que uma ordem. Ele apenas queria que tudo isso fosse evitado, pois ele não tem prazer algum no sofrimento humano. Jesus Cristo disse que nos últimos dias a iniquidade iria se multiplicar. Mateus 24:12. Tudo estava e está previsto. As profecias vão se cumprindo cirurgicamente uma a uma, já que a sentença divina nos foi dada antes. Então, para que ninguém se diga inocente por falta de aviso, o que nos resta é tomar um lado. A neutralidade não é garantia de absolvição. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não estou dizendo que o ser humano não possa ser tudo isso. O ser humano possui o direito de fazer suas escolhas e viver conforme elas. A vida eterna é uma dessas escolhas. Deus não faz acepção para salvar as pessoas. Ele deu seu único filho para morrer no lugar de toda a humanidade. Porém, cabe a cada indivíduo decidir se quer aceitar a proposta de uma vida eterna ao lado desse Deus amoroso ou continuar vivendo adorando a deusa da imoralidade. O versículo imediato ao que mencionei mostra a prontidão divina na restauração de um coração que se abre ao único Deus verdadeiro. 1 Coríntios 6, 11. E é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Não há imoralidade que ele não possa perdoar. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa lavar. Todavia, o arrependimento do homem deve preceder a isso. Sem arrependimento não há perdão. O evangelho é um decreto proposto. Não há outra opção para quem deseja morar ao lado do único Deus verdadeiro por toda a eternidade. O único caminho chama-se Jesus Cristo.